Bom, nessa última parte desta aula, iremos adentrar no assunto de capacitores, começando primeiramente sobre a sua definição. Capacitor é um sistema constituído necessariamente por dois condutores separados por um isolante dielétrico ou vácuo. Esse material isolante dielétrico pode ser, por exemplo, papel, óleo ou o próprio ar. Sua função básica é armazenar cargas elétricas e, consequentemente, energia potencial eletrostática ou elétrica. Bom, existem alguns tipos de capacitores, né, com alguns formatos geométricos que podemos destacar. Um deles é justamente o capacitor plano, no qual ele possui duas placas planas condutoras e paralelas, né, com entre elas, né, com o dielétrico, assim como podemos destacar o capacitor cilíndrico, que possui as armaduras, né, que são justamente os dois condutores, são dois condutores cilíndricos, né, como está representado na imagem, e entre esses dois condutores cilíndricos coaxiais existe o dielétrico. E outro capacitor bastante conhecido é o capacitor esférico, que possui dois condutores esféricos concêntricos, né, com a sua parte interior composta pelo dielétrico, né, fazendo a parte isolante. O símbolo do capacitor no circuito é representado pela seguinte representação, né? Por duas barrinhas iguais. Já sobre uma DDP, U, encontramos da seguinte forma, né? Temos um ponto A e um ponto B, né? O U é justamente a diferença de potencial, né? De um lado da de um lado temos uma carga mais Q, né? E do outro lado temos no outro lado da barra temos uma carga menos Q. Definimos então a capacitância pela seguinte expressão: capacitância é igual a razão entre a carga pela diferença de potencial. A unidade de medida da capacitância no Sistema Internacional de Medidas é o Faraday. Faraday, né, vem justamente sabendo que a carga é dada em Coulomb e a DDP é dada em volts, né? Tem-se que Coulomb por volt é Faraday e essa é a unidade de medida da capacitância. Capacitância de um condutor esférico. Bom, temos aqui três condutores esféricos, certamente, né? Um com raio R3, outro com um raio R e outro com um raio 2R. Para um condutor esférico de raio R, valem as seguintes relações: a do potencial elétrico, né, que é K multiplicado pela razão entre a carga pelo seu raio, e também a capacitância, que é igual a razão entre a carga pela diferença de potencial.
Aqui é justamente um condutor esférico todo preenchido por dentro, né? Não é como o outro que é preenchido por dielétrico. Esse aqui, né, é diferente, pois ele tem todo a sua parte de dentro preenchida. Se chama justamente de uma esfera maciça. Bom, continuando, vamos ver, né, que aqui tanto o potencial como a diferença de potencial pode ser considerada iguais. Sabemos que se isolarmos a carga Qzão, né, temos que a carga Q é igual a o produto da capacitância pela diferença de potencial. Substituindo na equação do potencial, teremos que o potencial é igual a constante K multiplicado, era a carga, né? Substituir, ficou o produto da capacitância pela DDP, né? Dividido pelo raio. Simplificando, né? A DDP tanto de um lado como do outro, se isolarmos a capacitância, temos que a capacitância de um condutor esférico, do esférico maciço, é igual à razão entre o raio pela constante eletrostática, que conhecemos bem. Observe que, uma vez estabelecida a forma esférica, a capacitância do condutor depende de sua dimensão e do meio que o envolve, sendo diretamente proporcional ao raio, como vocês podem notar. Então vamos a um exercício resolvido. Uma esfera condutora neutra de 7,2 centímetros de raio encontra-se no vácuo onde a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro ao quadrado cônube ao quadrado. Determine a capacitância da esfera, letra A, né? E letra B, o potencial atingido pela esfera quando recebe uma carga igual a 1,6 microcúlomb. Bom, para encontrar a capacitância, né? Sabemos que é dada pela razão entre o raio pelo a constante eletrostática, que geralmente se dá no enunciado das questões. Basta apenas substituir os valores e calcular essa divisão, que vai nos dar uma capacitância igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 Faraday, que é a unidade de medida da capacitância, ou 8 picofaraday. A letra B, né, sabendo que podemos dizer que o potencial é igual à razão entre a carga dividido pela capacitância, teremos que o potencial atingido pela esfera, né, quando recebe uma carga, é igual a 2 vezes 10 elevado a quinta volts. Outro exercício resolvido. Então vamos lá. Dois condutores A e B de capacitâncias CA, né, 1 nanofarad, e CB, 4 nanofarad, estão eletrizados com cargas QA igual a 6 microcoulomb e QB 4 microcoulomb. Colocando-se os dois condutores em contato, isolando-os após a separação, determine o potencial de cada condutor antes do contato, o potencial comum após o contato e as cargas existentes em cada condutor após o contato. Bom, então, letra A, vamos encontrar o potencial de cada condutor, né? O potencial pode ser dado pela razão entre a carga pela capacitância,
Logo, para encontrar o potencial do condutor A, basta fazer a razão entre a carga do condutor A, que é 6 vezes 10 elevado a menos 6, e a capacitância do condutor A, que é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Assim encontramos que o potencial do condutor A é igual a 6 vezes 10 a 3 volts. No B, fazemos a mesma coisa, né? Que vai resultar em 1 vezes 10 a 3 volts. Para a letra B, né? Podemos encontrar o potencial comum após o contato, que vai ser dado pela seguinte forma, que temos que o potencial comum de equilíbrio eletrostático é igual à soma das cargas A e B dividido pela soma das capacitâncias A e B. Assim, basta substituir os valores correspondentes e teremos que o potencial comum de equilíbrio eletrostático é igual a 2 vezes 10 a 3 volts. Bom, já a letra C, sabemos que a carga pode ser dada ou é igual ao produto da capacitância pelo potencial ou pela diferença de potencial. Bom, calculando a carga depois do condutor A, né? Apenas multiplicamos a capacitância do condutor A pelo potencial, né? Que a gente acabou de encontrar na letra B. Então, a carga depois do condutor A vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Dessa forma, podemos usar do princípio da conservação das cargas e assim encontrar justamente a carga elétrica do condutor B depois, que vai resultar justamente em 8 microcoulomb. Bom, no caso do capacitor plano, em que A é a área de uma das faces de cada placa, D é a distância entre as placas e epsilon é a permissividade do dielétrico e U é a DDP da fonte. Temos o seguinte esquema, como vocês podem notar. Para encontrar a capacitância de um capacitor plano, vemos que entre as placas já eletrizadas existe um campo elétrico aproximadamente uniforme, né? E vimos que a intensidade desse campo é dado pela razão entre a densidade média das cargas dividido pela permissividade do dielétrico. Também sabemos que a densidade de cargas média é dada pela razão entre a carga total e a área total. Assim, podemos substituir, né, os valores e teremos que o campo elétrico é igual à razão entre a carga pelo produto da permissividade dielétrica pela área total. Por se tratar de um campo elétrico uniforme, podemos usar a expressão da diferença de potencial
que é igual a produto do campo pela distância, em que U, né, é justamente o valor absoluto da DDP entre as placas. Teremos que substituindo a fórmula do campo nessa nova forma do campo uniforme, a diferença de potencial é igual a razão entre o produto da carga pela distância pela permissividade dielétrica multiplicada pela área. Continuando, bom, como sabemos, a definição da capacitância é dada pela razão entre a carga pela diferença de potencial. Assim, né, e utilizando da fórmula anterior, substituindo em U, chegaremos à capacitância de um capacitor plano, né, que é igual a permissividade dielétrica multiplicada pela razão entre a área da placa, né, de uma das placas, dividido pela distância. Bom, falamos agora sobre a questão do material dielétrico. Um dielétrico nada mais é do que um isolante que pode ser polarizado por um campo elétrico externo. Então, se colocássemos um condutor numa região de campo elétrico, haveria indução de carga até que fosse atingido o equilíbrio eletrostático. No dielétrico não é bem assim que acontece, pois ele é um isolante. O que ocorre é que os elétrons saem levemente da sua posição de equilíbrio e ocorre uma polarização, ou seja, uma mini indução, digamos. Como é sabido, no material isolante pode haver campo mesmo no equilíbrio, por conta dessa polarização, e é criado um campo elétrico interno que diminui o campo que havia antes. Por conta dessa diminuição de campo, o que ocorre é que o módulo da diferença de potencial diminui também. Então, se colocarmos um dielétrico entre as placas de um capacitor, teremos que a tensão ou voltagem diminui para uma mesma carga armazenada e, por consequência, obtemos uma capacitância maior. Dessa forma, temos que a tensão nova é a tensão inicial dividida pela constante dielétrica, né? Como vocês podem notar. De fato, podemos substituir na fórmula da capacitância e chegar a justamente a seguinte expressão, que a capacitância é igual a o produto da constante dielétrica pela capacitância inicial, né? Veja que foi substituído na equação da definição da capacitância e assim, né, com artifícios matemáticos, chegou-se a essa equação final. Bom, precisamos falar sobre a rigidez dielétrica. Embora o ar normalmente seja um isolante, ele pode tornar-se condutor se for ionizado por campos elétricos suficientemente intensos. Logo, denomina-se rigidez elétrica de um dielétrico o mais intenso campo elétrico a que ele pode ser submetido sem que ocorra sua ionização. Caso essa ionização aconteça, o dielétrico irá se tornar condutor e uma faísca saltará através dele, danificando o capacitor e podendo comprometer também os outros componentes do circuito de que o capacitor participa. A máxima diferença de potencial que se pode aplicar entre
os terminais de um capacitor sem que sua rigidez dielétrica seja ultrapassada chama-se, ou podemos chamar, por tensão de ruptura.